Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Em Campos, são 8h48. Hoje no programa, o Procurador-Geral da Prefeitura de Campos, José Paes Neto, e conosco Aloísio Abreu Barbosa, jornalista, fazendo hoje a parte aqui desse programa e dessa bancada, batendo esse papo aí, entrevistando o Procurador-Geral do município. E o tema, Luiz, é o kit alimentação, que você aborda agora aí com o Dr. José Paes Neto. Hoje é dia 28, né? Ontem, no dia 27, quer dizer, a Folha está noticiando isso desde o início, matéria no domingo retrasado, detalhada sobre o caso do jornalista Arnaldo Neto, nosso companheiro aqui do programa, reveza comigo, na semana 1, junto com o Cláudio. Mas ontem saiu uma matéria, uma nota na coluna da Berenice Seara, do Extra, uma nota meio viu o galo cantar não sabe aonde, né? Que é o seguinte, diz aqui na nota dela, quer dizer, o contrato, muitas dessas crianças, no período das aulas interrompidas, precisam continuar recebendo um auxílio de alimentação, porque a merenda é uma das poucas refeições balanceadas que elas fazem, e o valor foi de 10,1 milhões, feito emergencialmente, e ela deu uma nota aqui que a denúncia teria sido do deputado federal Vladimir Garotinho, que teria essa investigação do MPF, Ministério Público Federal. A informação está toda errada, né? Quer dizer, de fato, o contrato é de 10,1 milhões, mas até onde se saiba, não foi o deputado federal Vladimir Garotinho, foram os vereadores de oposição que denunciaram, e quem investiga não é Ministério Público Federal, é Ministério Público Estadual, mais precisamente a Promotoria da Infância e Juventude, doutora Nick. Né? Como é que você está vendo aí? Está vendo isso? Você viu a nota em primeiro lugar, Zé? Vi. Eu tive acesso à nota ontem, né? Tive acesso. Luiz, assim, a gente vem, né, evitando tratar de questões tem um cunho político, eleitoral nesse momento, mas eu vou só fazer essa avaliação, né, que infelizmente essa questão, né, se iniciou com uma tentativa clara de alguns vereadores de oposição de a todo custo tentar denegrir a imagem, né, da Secretaria de Educação, né, que é um dos pontos fortes, a principal bandeira do governo do prefeito Rafael Diniz. Né? Então a gente lamenta que nesse momento de pandemia a oposição queira fazer insinuações com base em comparações que não são as mais corretas possíveis, né? E sem dar o espaço, por exemplo, para o debate correto, como, por exemplo, a Folha deu na matéria do sábado, não sei se esse domingo agora, do outro, né? Sim, domingo retrasado, do Arnaldo Neto. Que tratou da questão e que nos deu a oportunidade de apresentar também os nossos esclarecimentos. Esclarecimentos esses que eu também coloquei, né, num vídeo, né, que a gente fez lá na prefeitura, que foi divulgado aí nas redes sociais. Primeiro, só fazer um esclarecimento. Quem faz a avaliação, né, sobre a legalidade ou não da contratação, do eventual, né, sobrepreço, é a promotoria da tutela coletiva, né? Esse processo está esse inquérito está na primeira promotoria de tutela coletiva, que vinha sendo, né, exercida pelo Dr. Marcelo Lessa, porque a promotora titular, a doutora Olívia, está em licença maternidade, mas, salvo engano, agora, né, essa promotoria vai ser exercida pela doutora Maristela. Né? E esse processo foi aberto, esse inquérito foi aberto de forma voluntária por nós mesmos da prefeitura, que de forma voluntária encaminhamos cópia integral de todo o processo ao Ministério Público, para que o Ministério Público tivesse ciência e eventualmente apontasse algum tipo de questionamento. O inquérito que há
com a doutora Nick, na promotoria da infância, não tem a ver com irregularidades na contratação, mas tem a ver com a apuração se o que está sendo oferecido às crianças atende às necessidades nutricionais dessas crianças. Inclusive, a gente já apresentou resposta, juntando os relatórios do setor de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, demonstrando que atende às diretrizes do que está previsto pelo Ministério da Educação no que diz respeito ao quantitativo e da qualidade nutricional dos alimentos. Demonstramos isso de forma muito técnica, né? E com relação a esse inquérito da infância e juventude, a gente tem bastante tranquilidade, né? Porque todo o trabalho foi feito com base no setor de nutrição da Secretaria. E é importante destacar que o kit... Inquérito Civil Público 18/2020. De cabeça eu não sei o número. Estou com ele aqui. Tá, mas só é importante a gente destacar que esse kit de alimentação é o kit para alimentação do aluno, né? Não é uma cesta básica para compor ali a alimentação da família como um todo, para atender às necessidades do aluno. Por isso que quando, né, uma eventual família tem 3, 4, 5 crianças matriculadas na rede, cada criança recebe o seu próprio kit, então a família pode levar 3, 4, 5 kits para casa. Mas com relação à questão específica de um eventual sobrepreço, nós não podemos levar em consideração, para definir se o preço está adequado ou não, apenas e tão somente o preço do produto que está sendo comercializado no supermercado, por exemplo. A alegação de vocês é que tem o custo da embalagem e do frete, não é isso? Tem todo o custo de logística, né, custo de embalagem, e aí você demanda, né, pessoal também para montagem desse kit, você demanda pessoal para fazer a entrega desses kits, toda uma logística de frete, para distribuição desses kits, lembrando que são cerca de 53 mil kits, e lembrando que o município tem mais de 230 unidades escolares essas que estão espalhadas, né, por todo o município, e nós sabemos que nós somos o maior município de extensão territorial do estado do Rio. Então você tem que entregar esses kits em Morro do Coco, em Santo Eduardo, no Imbé, em Dores, Macabu, no Farol, na Baixada como um todo. Enfim, isso demanda uma logística que não é uma logística simples, muito menos barata, né? Eu não vou ter todos os números aqui, as atos para poder te passar agora, mas nós, por determinação do prefeito, determinamos que a empresa abrisse a sua planilha de preços para que a gente pudesse analisar o custo unitário de cada um dos itens, inclusive desses custos indiretos que nós chamamos, né, que são os custos, né, de logística, de mão de obra, dos impostos. Enfim, há uma série de valores que são agregados ao valor do produto em si, né, que precisam ser levados em consideração, né? Não é você ir ali no supermercado, escolher os produtos e você mesmo levar para casa. Tem toda uma logística envolvida, que não é uma logística barata, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, né, em que a disponibilização de serviços é uma disponibilização de serviços menor do que, né, em tempos de normalidade. Mas nós encaminhamos, aí eu repito, espontaneamente todos os dados, todos os documentos ao Ministério Público. Já mantive, na época era o doutor Marcelo Lessa, mas já havia mantido com ele, né, conversas para tentar esclarecer a questão. E o prefeito determinou que a questão seja analisada do ponto de vista interno também, com a maior transparência e com a maior rigidez possível. Se eventualmente foi identificado algum problema, quem for responsável por esse problema vai ser responsabilizado. Mais do que a gente apurou internamente, das documentações que foram, né, acostadas ao processo administrativo de contratação, a gente tem tranquilidade que o Ministério Público, ao apreciar a questão, né, da maneira isenta, como sempre faz, sem levar em consideração, né, esses aspectos políticos que eventualmente são envolvidos na questão,
né, a gente tem tranquilidade que vai se verificar a regularidade da contratação. Essa nota da Berenice me parece uma nota plantada para uma fonte, se as informações estiverem corretas, que é uma fonte que está longe de ser fidedigna, uma fonte, enfim, não vou entrar em maior detalhe, até porque eu não posso provar, porque está muito claro, a nota coloca Vladimir como denunciante, a prefeitura sob suspeita, e essa nota parte de uma fonte ligada a um pré-candidato que não é nem Vladimir e nem Rafael. Mas eu não vou entrar nisso porque eu não posso provar. Mas é uma fonte que está longe de ser fidedigna, uma fonte que, enfim, todo setor tem seus bons e maus profissionais, né? Maus profissionais, essa fonte, pelo amor de Deus. Dá vergonha de ser jornalista. Não a Berenice, mas a fonte que levou até ela. No que eu posso falar, com dado objetivo que a Folha foi a campo para fazer, porque assim que saiu a denúncia, logicamente que você não vai botar, da maneira que você não vai pré-julgar uma desonestidade do contrato, você também não vai falar que os vereadores de posição estão sendo levianos na tomada de preço pessoal que fizeram. Então fomos a campo fazer. Você faz aí a conta, logicamente que excetuando esse serviço que é a alegação de vocês, de logística, de embalagem, de frete, questão da extensão territorial do município de Campos, o contrato é de R$10.184.681,25. Duração de 90 dias. Já vai fazer divisão pelo número de kits distribuídos. O valor vai para R$64,05. E a pesquisa feita pelo Arnaldo, pessoalmente pelo Arnaldo, esse é um jornalista dos mais sérios que eu conheço, diferente dessa fonte da Berenice, deu 42,53. A diferença realmente não é pequena, a diferença, estamos falando aí de 33%, grosso modo, numa conta simples aí. Luiz, a gente fazendo a análise dos preços unitários dos produtos, salvo engano, no nosso contrato, o preço dos produtos em si, né, excluída a parte de logística, é em torno de R$45, algo do tipo, agora não me recordo, né, o valor exato de cabeça, que não é um valor muito distante do valor que foi encontrado aí pelo Arnaldo, né? Eu acho que o valor 42 é um preço médio, né, que foi encontrado. Em alguns lugares acho que era 41 e pouco, e no supermercado mais caro acho que era 43 e alguma coisa, né, o da matéria aí feita pela Folha, né, e o preço dos produtos aqui gerava em torno de 45, agora não lembro o valor exato, né. O restante do valor, né, seria em razão dos custos de logística, de montagem dos kits, de mão de obra para montagem desses kits, enfim. Então nós destrinchamos todos esses números, né, e encaminhamos ao MP. Né, ainda não fomos depois notificados pelo MP para apresentar algum outro esclarecimento adicional. A gente está nesse aguardo. A gente sabe aí que houve uma alteração recente aí do promotor que estava responsável pela primeira promotoria, então isso pode atrasar um pouco, né? A doutora Marcela, salvo engano, também estava com algum tipo de problema aí de saúde, então, que pode também atrasar um pouco essa análise, mas enfim, a gente já se colocou à disposição de maneira espontânea. O prefeito, ele criou um gabinete de crise, né? E desse gabinete de crise, né, ele fez questão de convidar para tratar de assuntos relevantes, né, os órgãos de controle, MP, a Defensoria também faz parte, o CREMERGE, enfim, uma série de instituições para realizar um debate aberto sobre diversos pontos,
É óbvio que a gente respeita a autonomia funcional de cada um desses entes, né? Eles não vão substituir o poder público na missão, né, de gerir o município, né? Essa é a obrigação do Poder Executivo, a obrigação do prefeito, ele não abre mão de exercer, mas o prefeito está sendo o mais transparente possível, né, com as instituições, né, com a própria sociedade, gravando vídeos aí quase que diários, passando as informações. E a determinação é prestar todos os esclarecimentos, né, e se eventualmente houver alguma coisa errada, identificar, corrigir, e se tiver que responsabilizar alguém, também responsabilizar. Mas, repito, né, pelo que a gente vem fazendo, pelas análises que a gente vem realizando, a gente está bastante tranquilo no sentido que o Ministério Público vai compreender esses valores que foram propostos, né? O que a gente não podia fazer de forma alguma era se omitir e, por receio de algum tipo de fiscalização ou algo do tipo, simplesmente não fornecer nenhum tipo de alimentação a essas crianças, até porque a gente sabe que, né, a maioria dessas crianças aí tem na merenda escolar a principal refeição, né, diária. Só para a gente fica falando, dá muito detalhe, só para deixar claro para o ouvinte e para o telespectador. A nota da Berenice tem duas inverdades, quais sejam, e são vícios de origem, da fonte que passou. Não é o MPF que está com essa investigação, até onde eu sei, é o MPE, estamos até verificando com o MPF, saber se tem alguma coisa, mas, salvo engano, não. Eventualmente até pode existir, eles podem abrir algum tipo de avaliação, até porque tem recursos federais envolvidos nessa contratação, mas pelo menos da nossa parte enquanto município, nós também não temos nenhum conhecimento de inquérito nesse sentido. E o segundo, que a fonte da denúncia, quer dizer, logicamente o deputado federal Vladimir Garotinho pode levar qualquer denúncia que ele achar por bem fazer, mas a fonte original das denúncias são vereadores de oposição de Campos. Né? Então, a nota tem vício de origem que foi levada a erro, né? Pela fonte de muito má fé daqui de Campos, que eu não vou falar quem é, porque eu não posso falar, embora a vontade seja grande. Mas em relação ao MPE, que é o que de fato existe, até onde a gente sabe, essa coisa do Ministério Público, como você falou, fazer parte do gabinete de crise, são, se eu não me engano, o Marcelo e o Fabiano também, o doutor Fabiano Moreira, aquela coisa, você mantém muita relação com fonte, e você tem que ter fonte também no Ministério Público, e essa coisa não é dentro dos promotores, que é um coletivo, né? São vários promotores, de várias promotorias, não é uma coisa muito bem... embora, logicamente, a lisura e a atuação profissional dos promotores, o Marcelo e o Fabiano, tem que ser levantada aqui e não pode nunca estar posta sob questão, mas o fato de eles estarem participando desse gabinete de um órgão executivo, do qual eles teriam como missão fiscalizar, não é bem visto por todos os mais promotores da comarca. Você, logicamente, que é advogado, você é ciente disso. Como é que você vê isso, conceitualmente, como jurista? Luiz, eu acho assim, primeiro a gente tem que respeitar a autonomia funcional de cada um desses, né, representantes dos órgãos, promotoria, defensoria, enfim. Cada um vai saber definir de forma clara os limites de sua atuação ou não. Né? Deixar claro que a existência desse gabinete de crise, né, não tem a ver com a adoção de medidas administrativas em caráter coletivo, né, em substituição dos afazeres do prefeito, né, ou do Poder Executivo, né, por essas pessoas, mas tem a ver, sobretudo nesse momento de crise, em facilitar o diálogo e a interlocução entre os órgãos. Né? É muito mais produtivo, pelo menos do meu ponto de vista, que as pessoas se reúnam
né, ou presencialmente ou virtualmente, né, debatam os temas que são polêmicos, né, tratem das questões que são, né, polêmicas e podem trazer algum tipo de discórdia, do que ficar simplesmente trocando ofício de lá para cá, de ficar contando só com a letra fria que está posta ali no papel, em que há muito mais dificuldade para se esclarecer determinadas questões do que quando acontece uma tratativa direta, pessoal. A gente vive um momento que medidas urgentes precisam ser adotadas de forma célere, sobretudo ali no começo, né, no final do mês de março, em que havia todas aquelas polêmicas, aqueles áudios, aqueles vídeos, né, de pessoas falando que estava faltando isso, estava faltando aquilo, né, muita informação desencontrada sendo divulgada e que até gerou a atuação desses órgãos de controle. Não sei se você vai lembrar daquele famoso áudio lá daquela médica, né, que, né, espalhou pânico aí pelo município e os próprios depois órgãos de controle puderam constatar que não era nada aquilo que estava posto no áudio, enfim. Então, a criação desse grupo de crise, desse gabinete de crise, que se comunica presencialmente, virtualmente, pelo WhatsApp, enfim, tem apenas tão somente o condão de facilitar a comunicação das pessoas nesse momento. É óbvio que alguns agentes públicos se sentem mais confortáveis, né, com esse tipo de atuação e entendem que é mais produtivo, mais eficiente que a relação aconteça dessa forma. Outros já não veem dessa forma, acham que tem que manter um distanciamento, um isolamento maior para que, né, a sua análise não seja eventualmente contaminada por impressões, né, pessoais, enfim. Eu particularmente acho que, sobretudo nesse momento, né, esse contato vem sendo muito produtivo para a agilidade das nossas medidas. Não, né? Sem sombra de dúvida, para deixar bem claro, eu acho o papel do Marcelo Lessa, e nisso respeito muito respeito a OAB, desde a ditadura militar, é credora da sociedade brasileira, né? E respeito muito também a figura do presidente, o Cristiano Miller, mas, inclusive, ele externou essa discordância no blog e eu publiquei, porque contraditório é isso mesmo, mas eu acho que a atuação do Marcelo Lessa é fundamental no combate ao coronavírus. O que eu te pergunto, Zé, conceitualmente como jurista. Você está me respondendo muito como executivo. Como jurista, qual a sua opinião? Aloysio, eu não vejo nenhum problema nessa interação mais próxima dos órgãos de controle com os poderes, né, com o executivo, com o legislativo, enfim. Eu acho, inclusive, que isso deveria acontecer de forma mais rotineira, né, porque essa proximidade permite ao fiscalizador compreender de forma mais clara quais são os problemas administrativos que se tem em determinadas situações, né, sem fazer crítica alguma a qualquer um dos agentes que estão atuando no município. Repito, acho que cada um adota a postura que entende mais conveniente, né, no exercício da sua função, né. É muito conveniente ficar distante, né, não participar de forma mais direta da questão e depois só fazer as cobranças, né, sem entender efetivamente o que está acontecendo na prática. Sobretudo no momento de crise. Eu acho que no momento de crise essa interação tem que ser maior ainda, né? E talvez essa crise, né, ela vai deixar muitos exemplos, né, e vai alterar muito a forma como as coisas vêm se dando em vários campos, e talvez também nesse campo da fiscalização isso possa passar a ocorrer também de forma mais constante, né? A incompreensão de algumas questões que às vezes são postas no papel, né, elas são muito mais compreendidas, são melhor compreendidas, né, num diálogo franco. O prefeito vem adotando essa postura,
quando há qualquer dúvida ou questionamento, ele faz questão, em algumas situações, ele mesmo de entrar em contato com esses órgãos de fiscalização, coloca todas as equipes em contato direto, e esse exemplo que a gente está fazendo hoje em Campos, na minha visão, eu acho que deveria, inclusive, ser seguido daqui em diante. Mas, óbvio, tem, né, agentes públicos que não entendem essa como uma conduta mais adequada, preferem manter um distanciamento maior, e a gente respeita também. A gente atua de acordo, né, com o posicionamento de cada um desses agentes. Eu tinha várias perguntas para fazer ainda sobre esse assunto. Tem várias perguntas aqui também muito interessantes dos ouvintes, telespectadores aqui no comentário no streaming, mas infelizmente estamos chegando já 9h14, acho que vai ficar, já estouramos o tempo. Tem uma obra do vizinho aqui que eu pedi para segurar, que ficou um serralheiro, eu falei que ia parar 9h15, então tem que ter a polícia da boa vizinhança, tem que fazer um gabinete de crise aqui também com o vizinho, para mediar essa relação, mas eu, infelizmente, peço desculpas aos ouvintes, telespectadores que fizeram comentários. Eu também tinha mais perguntas a fazer, mas enfim, estouramos nosso tempo. Te agradeço demais pela presença aí. Luiz, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, salvo engano, já a 4ª vez que eu participo do programa. A gente às vezes acha, né, agora não vai ter mais assunto para tratar no programa, né, numa nova entrevista, e sempre tem, né, os fatos vão sempre se renovando, os assuntos vão se renovando. É importante a gente utilizar esse espaço para esclarecer, né, as questões. A gente vive aí numa era de muita desinformação, de muita fake news, né, e utilizar esse espaço é importante para colocar também o ponto de vista que a gente vive na administração. É um momento diferente que a gente vem passando, né? Eu acho que ninguém nunca passou por algo nesse sentido, de uma pandemia, né, desse nível. Os desafios são muito grandes. A gente vai acertar, vai errar em algumas questões, é normal nesse momento, mas tenho a certeza que a gente vem trabalhando lá incessantemente, né, para poder minimizar os efeitos dessa pandemia na cidade em todos os aspectos possíveis. Então fico à disposição, um forte abraço aos ouvintes e a vocês. Muito bem, obrigado, doutor. Pois não, desculpa, Cláudio, pode falar. Agradecendo aí ao doutor José Paes Neto também, desde ontem já em contato com a gente também aqui para fazer os testes devidos, e agradecer pela entrevista. Eu recebi aqui, só para terminar, que está ouvindo o programa, deputado federal Vladimir Garotinho, e ele tira uma dúvida aqui, lançada por mim e também confirmada pelo Zé Paes. Ele fala que a denúncia que está na Berenice não só existe, como está no gabinete do procurador do município. Ele fala que, notícia de fato, Procuradoria da República do município de Campos, membro é o Guilherme Garcia Virgílio. 5ª Câmara, combate, defeitos sociais, atos administrativos. 6ª Câmara, está falando do MPF. Você tem consciência, ele está falando que isso você teria conhecimento disso, Zé? Você tem conhecimento? Não, eu não tenho conhecimento especificamente de um inquérito no MPF. Como eu coloquei ao longo da entrevista, é possível até que exista, né? E se existir, a gente vai apresentar todos os esclarecimentos, né, ao Dr. Guilherme Garcia Vigílio. Conheço, já tratei de outros temas com ele com relação ao município, um procurador da República bastante ponderado, equilibrado. E se efetivamente existir aí, como o deputado está colocando que exista, a gente vai apresentar os esclarecimentos como já apresentou o Ministério Público Estadual. E acho que o Vladimir está aqui no WhatsApp, está ouvindo a gente, falta também você dizer se a denúncia então é sua ou a dos vereadores da oposição. É bom saber, né, se ele foi ao supermercado ou se ele, né, se foram os vereadores de apoio a ele que foram. Mas isso, quer dizer, isso também faz Isso parte. É irrelevante também, né? Só para saber se a nota está certa ou errada.
a gente teve que ir, né, também, para saber se a denúncia procedia ou não. Mas, enfim, obrigado aí, Zé. Como está vendo aqui, o programa, mesmo no final, ele se estende. Mas, enfim, o deputado mandou aqui a nota, está afirmando que existe, mandou cópia do documento. E, quer dizer, como você disse, você vai esclarecer, vai prestar esclarecimentos aí também a um MPF. Vamos desdobrar isso melhor no site Folha 1 daqui a pouco. Tá bom? Obrigado aí, José, pela presença. Um abraço, Luiz, um abraço, Cláudio, um abraço aos ouvintes. Um prazer. Tchau, tchau. Um abraço, doutor. Obrigado aí. Aloysio, então fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje com o José Paes Neto e amanhã, 7 horas da manhã, novo encontro marcado aí. Amanhã vai ser o Marco Alexandre Gonçalves, estudante de Direito da UF Niterói, campista e blogueiro da Folha, participante ativo aí do grupo de WhatsApp do programa. É um garoto novo e garoto muito, muito bom, muito capacidade muito boa. Tem conteúdo, né? É um garoto potencioso aí, campista dessa nova geração. Vamos estar entrevistando ele aqui amanhã. Ótimo. Tá bom? Obrigado aí, Cláudio. Obrigado a você, bom dia. Desculpa pelo atraso aí no início do programa. Não, tranquilo. Chegou a tempo ainda, porque a gente estava cumprimentando o doutor José Paes Neto e faltaram só os comentários do primeiro bloco, mas a gente faz amanhã também de outros assuntos que serão abordados hoje no folha1.com.br. Bom dia para você. 9 horas e 20 minutos, esse foi o Folha no Ar, primeira edição, e a gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã aqui pela Folha FM 98,3 ZYW 219, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Você decide o seu futuro quando escolhe o melhor caminho. EasySensa, ensino de excelência com infraestrutura de qualidade.